Boa noite a todos. Dando continuidade às atividades do 7º Simpósio de Segurança Alimentar, teremos a seguir o painel 2, Inovação com Sustentabilidade, Tecnologia de Alimentos. Reiteramos que este evento é uma realização da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Regional do Rio Grande do Sul. Conta com o patrocínio da Tecnoglobo e tem o apoio da CAPES e da FAPERGS. Antes de dar início a esse painel, passaremos alguns avisos importantes. Informamos que, após a realização do simpósio, a plataforma ficará ativa no período de 16 a 20 de novembro de 2020 para acesso exclusivo aos participantes do evento. Os certificados serão disponíveis na área dos participantes até o dia 15 após o término do evento. Até 15 dias após o término do evento. Durante a realização do evento, aproveite os intervalos entre as atividades para visitar o lounge virtual e interagir com os participantes e patrocinadores através do chat, além de prestigiar a sessão de pôsteres. Ressaltamos que a sessão de pôsteres ficará disponível no site do evento até o dia 3 de novembro. Participe do debate das atividades enviando perguntas para os palestrantes através do chat, disponível no centro e embaixo da sua tela. Então, dando início ao painel 2, Inovação com Sustentabilidade, eu farei a moderação do painel. Eu sou Mirna Gigante, eu sou engenheira de alimentos, doutora em tecnologia de alimentos e professora na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Este painel terá a participação da doutora Rosiane Lopes Cunha, que abordará o tema Engenharia Reversa no Processamento de Alimentos. A doutora Rosiane é professora titular na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas. Sua pesquisa é principalmente dedicada à engenharia de processos com enfoque em reologia, emulsões, géis, sistemas de encapsulamento e digestibilidade in vitro. Publicou mais de 170 artigos científicos nacionais e internacionais e participou e coordenou de projetos de pesquisa em cooperação com empresas e universidades brasileiras e europeias. Contaremos também com a presença do Dr. Antônio Carlos Dantas Cabral. O tema será abordado por ele, a jornada rumo à indústria 4.0. O Dr. Cabral é engenheiro de alimentos pela Universidade Estadual de Campinas, tem mestrado em Food Tech pela Hertz nos Estados Unidos, MBA em Marketing pela FGV, doutorado em Engenharia de Produção pela Poli-USP. Atuação em empresas e instituições no CETEO e tal, Copersucar, Companhia União de Refinadores, Santistas Alimentos, Associação Brasileira de Embalagens, Refinações de Milho Brasil, Unilever Best Food e Instituto Manoá de Tecnologia, onde é professor e coordenador dos cursos de Engenharia de Produção e pós-graduação em Engenharia de Embalagem. Contaremos também com a participação do Dr. Gustavo Porpinho de Araújo, que tratará do tema de Upcycle, oportunidades para o setor agroalimentar. O Dr. Gustavo é doutor em Marketing pela FGV, e foi pesquisador visitante da Escola de Agricultura da Universidade de Cornell, onde realizou pesquisas sobre comportamento de consumo de alimentos. Recentemente, liderou projetos sobre redução do desperdício de alimentos nos diálogos setoriais da União Europeia-Brasil. É jornalista e mestre em administração pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com MBA em gestão empresarial pela Kitchener Austrália. Atua na Embrapa desde 2006 e colabora em projetos do SESC, WWF Brasil e FAO na área de segurança alimentar. Nas horas vagas, gosta de cozinhar e aproveitar as sobras com criatividade. Cada um dos nossos convidados terá 20 minutos para a sua apresentação e, posteriormente, teremos o debate com a participação de todos. Lembrando que as perguntas podem ser encaminhadas através do chat disponível no centro e abaixo da sua tela. Então, para dar início às nossas atividades, eu vou passar a palavra para a doutora Rosiane fazer a sua apresentação. Muito obrigada pela sua participação.
Obrigada, Mirna. Desculpa aqui. Bom, boa noite a todos. Então, eu gostaria de iniciar agradecendo o convite da comissão organizadora, especialmente a professora Mirna e a professora Roberta, para estar aqui presente falando desse tema desafiante que é a engenharia reversa no processamento de alimentos. Bom, a apresentação, ela consiste em 3 partes. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o conceito de engenharia reversa, focada na concepção de desenvolvimento de produtos alimentícios, e depois, posteriormente, eu vou passar a falar de 2 estudos de casos para que a gente possa entender um pouco sobre a aplicação desse conceito de engenharia reversa. Então, antes de falar da aplicação, a gente precisa entender um pouco sobre a diferença entre a engenharia reversa e a engenharia convencional, né? Aqui a gente pode ver nesse gráfico, em verde nós temos aqui o processo que envolve a engenharia convencional, que se inicia lá na seleção de ingredientes, né? Passa por etapas convencionais de processo e embalagem e termina aqui no consumidor, onde esse consumidor vai avaliar se esse produto ele atende ou não às suas necessidades. No caso da engenharia reversa, esse ciclo ele não tem um fim e ele também se inicia pelo consumidor ao invés de iniciar pela seleção de ingredientes. Como que ele se inicia pelo consumidor? Ele verifica quais são as necessidades que o consumidor tem para que possa projetar as condições de fabricação de acordo com essas necessidades, e depois ele segue um ciclo parecido com o ciclo que nós temos na engenharia convencional, só que esse ciclo ele pode dar continuidade, ele voltar a ser feito de acordo com novas necessidades que esse consumidor apresentar. E esse consumidor, ele precisa ser olhado com bastante cuidado, porque esse novo consumidor, ele tem buscado algumas restrições, algumas necessidades individuais, e nós estamos começando a falar hoje na engenharia de alimentos dos alimentos tailor-made ou dos alimentos que são feitos sob medida. Nesse caso, nós temos que pensar que nós temos vários perfis de consumidor, desde o consumidor que busca hoje uma dieta mais saudável, passando pelo consumidor que restringe alguns alimentos, como os veganos, que não consomem produtos de origem animal, por uma opção, mas nós temos também grupos de consumidores que têm restrições de alguns grupos de alimentos, ou por intolerância, ou por questões de alergia, e não podemos esquecer que nós temos um grupo crescente de consumidores, que são os idosos, que vão apresentar algumas restrições, seja por aparição de doenças crônicas, ou por algumas limitações causadas pelo avanço da idade. Então, isso vai de encontro com a engenharia reversa, porque ela pode contribuir para que a gente possa atender melhor a esse novo consumidor. Então, como é que nós fazemos para aplicar a engenharia reversa? Nós podemos simplificar a engenharia reversa em 3 grandes passos que são definidos aqui, né? O primeiro passo seria a definição de alguns critérios e objetivos que a gente quer alcançar, né? Que nós temos que avaliar quais são as escolhas e as restrições que o consumidor está procurando. Nós temos que entender o nosso público-alvo e, por que não, verificar se existe algum produto já no mercado que atende essa demanda e entender esse produto para que ele seja um ponto de partida. O segundo passo que nós temos na engenharia reversa é, a partir dessa definição de critérios e objetivos, avaliar qual seria a melhor metodologia a ser utilizada, se nós podemos utilizar ferramentas numéricas, sejam estatísticas ou matemáticas, ou se no caso de nós termos algumas escolhas ou restrições qualitativas, fazer uma base de dados desses critérios qualitativos e, eventualmente, nós temos que avaliar se nós temos que ter alternativas ao nosso público-alvo quando nós temos uma análise com mais de um critério. E, por último, nós temos que avaliar a qualidade dos resultados que estão sendo apresentados, né? Esses resultados precisam ser avaliados para verificar se eles satisfazem os critérios que estão sendo apresentados e verificar se existe a necessidade de realizar um processo que se inicie novamente aqui nos critérios objetivos, uma vez que não sejam alcançados resultados satisfatórios. Então, eu vou apresentar aqui um primeiro
de caso, que é o estudo mais simples, que consistiu na ideia de fazer a incorporação de um composto bioativo em um alimento, com a ideia de que esse composto bioativo traga alguma funcionalidade ao alimento. Então, o critério, o objetivo a ser alcançado é justamente esse. Vamos incorporar o ativo com a ideia de ter a máxima absorção desse composto no organismo humano. E aí, nós temos que formular algumas perguntas para conseguir satisfazer esse critério. Então, o que pensamos de perguntas? Será que nós podemos veicular esse composto ativo sem proteção, né? Colocar ele no alimento? Ele é vulnerável a algumas condições ambientais? E nesse caso que nós estamos falando em absorção do composto ativo, as condições ambientais passam pelo trato gastrointestinal, todas as condições físico-químicas e bioquímicas que nós vamos encontrar ao longo desse caminho. Inclusive, esse caminho ou esse histórico podem favorecer até as condições desse composto ativo, mas eles normalmente eles prejudicam esse composto ativo, prejudicando um pouco a absorção. Então, uma vez que a gente tenha formulado essas perguntas, nós precisamos entender um pouco mais do problema. E o problema, no caso, era a incorporação de um extrato de jabuticaba, que tem como composto predominante as antocianinas. Nós sabemos que as antocianinas são componentes que têm a propriedade de fazer uma coloração natural nos alimentos, mas tem uma forte capacidade antioxidante, o que é muito importante na prevenção de inúmeras doenças. Sabemos que a absorção da antocianina preferencialmente ocorre no intestino, mas as antocianinas são suscetíveis a mudanças de pH e podem se degradar em condições de pH neutro. E nós sabemos que no trato gastrointestinal nós vamos passar por diferentes condições de pH. A partir do entendimento desse problema, nós passamos a propor uma metodologia que foi, primeiramente, incorporar esse componente sem proteção e, posteriormente, incorporar esse componente com o uso de um microgel de gelana, que a gelana é um componente gelificante, que vai formar gel com e sem adição de sais, mas tem uma propriedade muito interessante para esse composto, que ela é estável em diferentes valores de pH, diferente do que acontece com as antocianinas. Então, uma vez que nós tenhamos essa metodologia proposta, nós precisamos entender como que nós vamos avaliar essa resposta do nosso componente. E para avaliar a resposta do nosso componente, nós utilizamos o caminho que ele iria percorrer, que seria o caminho da digestão, e utilizamos técnicas de digestão in vitro, técnicas estáticas e dinâmicas, em que elas tinham em comum as mesmas condições bioquímicas de enzimas, sais e controle de pH, mas elas tinham a diferença que, no caso da técnica dinâmica, nós tínhamos a vantagem de reproduzir os movimentos peristálticos de uma forma mais parecida com o que acontece no corpo humano. Então, com essas técnicas, nós tínhamos condições de responder se esse composto era vulnerável às condições ambientais do trato gastrointestinal. Então, primeiramente, fizemos a incorporação sem proteção, e o que é que nós verificamos quando nós queremos responder essa pergunta, se o composto poderia ser veiculado sem proteção. Aqui nós vemos nesse gráfico, né, onde nós temos o conteúdo de antocianinas, que partem de 100% no início do processo digestivo, e aqui ele vai caindo ao longo do tempo, até encontrar aqui essa linha vertical, que é o início da fase intestinal. Ele, quando alcança a fase intestinal, ele vai a zero, o que responde, pelo menos, a nossa pergunta, que aparentemente esse composto não pode ser veiculado sem proteção, porque nós vamos ter aí uma mínima absorção desse composto, dada a sua degradação em condições intestinais. Então, nós fizemos a incorporação em géis, onde nós podemos ver aqui esses sistemas incorporados em géis sem adição de cálcio, e aqui com adição de cálcio, onde nós podemos ver que nessa forma mais convencional, com adição de cálcio, ele parece estar distribuído mais na superfície do que em sistemas sem adição de cálcio. Então, quando nós fizemos essa avaliação, nós
Pudemos, então, verificar o que acontecia durante a digestão desses compostos nessas duas condições. Aqui, sem adição de cálcio e aqui com adição de cálcio. E chama a atenção que aqui nós temos uma quantidade muito menor de antocianinas do que nós tínhamos aqui no gel, que nós não tínhamos a adição de cálcio. Então, aparentemente, a estrutura que nós tínhamos aqui com a formação de cálcio não foi muito adequada para uma veiculação que protegesse a antocianina. Um outro ponto que nós observamos aqui é que aqui comparando nesses triângulos vazados com esses quadrados pretos, nós temos aqui uma maior quantidade de antocianina sem degradação nessa situação, que é onde nós fizemos a avaliação da digestão dinâmica, mostrando que nessas condições que reproduzem melhor o que acontece no corpo humano, nós temos aí uma resposta mais próxima ao que seria real, mostrando que nós conseguimos manter as antocianinas numa liberação controlada, o que nós não veríamos numa condição de digestão estática. Então, como avaliação dos resultados, que seria aquele terceiro último passo da engenharia reversa, nós podemos observar que a matriz de Gelana ela foi eficiente, principalmente sem a adição de cálcio, porque a adição de cálcio promoveu uma menor incorporação da proteína, fazendo que nós tivéssemos aí uma pior liberação do composto com a adição de cálcio. E aí, nós temos aqui algumas perguntas, quer dizer, o processo para por aqui, quando nós fazemos essa engenharia reversa, essa avaliação pela engenharia reversa, depende. Conseguimos uma matriz eficiente? Se conseguimos uma matriz eficiente, acaba o problema. Se não conseguimos, se queremos que ela seja mais eficiente, nós temos que voltar lá à metodologia e estabelecer novas condições. Então, aqui eu queria também apresentar um outro estudo de caso, que ele é um pouco mais complexo do que esse, porque nesse caso, no desenvolvimento de espessantes para pacientes disfágicos, ele envolvia mais de um critério que nós adotamos nessa condição. O primeiro critério, claro, nós estamos aqui colocando um espessante, então, sem sombra de dúvidas, um dos objetivos é o aumento da viscosidade do líquido, mas nós não queríamos que esse aumento de viscosidade implicasse uma sensação desagradável de pegajosidade nesse líquido espessado. Então, nós colocamos outros critérios, outros objetivos, que era utilizar esse espessante que tivesse também algumas propriedades funcionais, né, para auxiliar no tratamento do paciente disfágico, mas também não queríamos que se aumentasse muito o custo do produto. Então, da mesma forma que nós fizemos no primeiro caso, nós tínhamos que, depois de estabelecidos os critérios, fazer algumas perguntas para que a gente caminhasse para a metodologia. E as perguntas que nós fizemos foram: nós temos espessantes no mercado que vão satisfazer esses critérios que nós estamos estabelecendo? Né? Se nós precisarmos de mais de um espessante, como que nós vamos alcançar a melhor combinação? Vamos utilizar ferramentas matemáticas, estatísticas? Será que só com a resposta de viscosidade a gente consegue entender o problema? Então, a partir dessas perguntas, nós fizemos, como no caso 1, nós queremos entender um pouco mais do problema e nós precisamos entender o que é a disfagia, né? A disfagia, muitos não conhecem, mas é um sintoma que é decorrente de alguns problemas de saúde, principalmente com o avanço da idade. Algumas doenças crônicas, como Parkinson e Alzheimer, podem promover a disfagia, e ela consiste num mau funcionamento do fechamento da epiglote, que evita com que os líquidos sejam aspirados pela via respiratória, causando um desconforto ou até mesmo podemos chegar à morte, dependendo do grau de aspiração que acontecer, né? Então, para que a gente possa evitar isso, o que se faz normalmente como tratamento é utilizar espessantes para que se possa aumentar a viscosidade do líquido que está sendo ingerido, e esse aumento da viscosidade do líquido que está sendo ingerido diminui a velocidade de deglutição, fazendo com que evite-se a aspiração. O problema é que o disfágico ele conhece o que é tomar um líquido como a água, né? E essa água espessada passa a não ser agradável para o disfágico e ele começa a rejeitar tomar líquidos. Então ele começa a ter problemas de desidratação que podem levar
a problemas intestinais como a constipação, e é por isso que nós pensamos na funcionalidade de colocar um espessante que tivesse a funcionalidade de evitar esses problemas intestinais. Então, como eu comentei, nós temos que aumentar a viscosidade para diminuir a velocidade de deglutição, mas nós temos um limite para aumentar essa viscosidade, porque se ela for muito elevada, nós começamos a ter a formação de uma película na faringe que é desagradável para quem faz a deglutição. Ao mesmo tempo, nós temos que pensar que existe uma viscosidade mínima para que exista segurança para o disfágico, né? E isso é bem conhecido. Desde 2002 existe uma tabela bastante conhecida na classe médica que mostra que a viscosidade mínima que um disfágico tem que ingerir um líquido é de 50 centipoase, que para vocês terem uma ideia é uma viscosidade superior à de um óleo de cozinha. Então é uma viscosidade razoavelmente elevada. Então, com esse conhecimento, né, nós temos que aumentar a viscosidade, nós temos que adicionar os espessantes que vão promover modificações no comportamento reológico do fluido que vai ser ingerido, e ele passa a ser normalmente um fluido com um comportamento que nós chamamos de pseudoplástico, que é apresentar uma viscosidade que diminui à medida que nós aumentamos a taxa de deformação, que nada mais é algo que está relacionado com a velocidade de deglutição. E essa velocidade, ela não é única, desde o início na boca até o esôfago, ela vai variando. Então, de fato, nós temos uma variação de viscosidade, de taxa de deformação acontecendo ao longo da deglutição, que está associada à pseudoplasticidade. Quanto maior for a pseudoplasticidade, maior é a mudança de viscosidade que vai acontecer na deglutição. E isso é bom? Isso é bom, de acordo com vários estudos, né? Sabe-se que quanto mais pseudoplástico, mais se facilita a deglutição de líquidos. Então, nós quisemos, além da viscosidade, que era uma pergunta que nós tínhamos lá inicialmente, né? Somente a viscosidade permitirá entender o problema. Nós acreditamos que seria essencial pensar também no prazer desse disfágico em fazer a deglutição. Então, nós adicionamos a pseudoplasticidade, mantivemos a viscosidade avaliada em diferentes taxas de deformação, porque ela é importante para a segurança, e também adicionamos aqui um componente elástico, porque os espessantes também apresentam comportamento viscoelástico, e quanto mais elástico é esse material, melhor é a sensação sensorial que ele tem, porque tem menos resíduo na faringe. Bom, e aí nós vamos para uma segunda pergunta que nós tínhamos, quais espessantes que poderiam satisfazer os critérios? Então, nós partimos lá do que nós tínhamos comentado inicialmente, em avaliar o que existe no mercado, quais são os biopolímeros usados, e nós observamos que a maior parte, na verdade, todos os espessantes que nós avaliamos, eles possuíam amido modificado, pré-gelatinizado na formulação, e alguns apresentavam a xantana. Então, pensamos em trabalhar com esses dois espessantes e adicionamos também a goma de linhaça, que apresenta algumas propriedades bastante interessantes, porque além de aumentar a viscosidade, ela é rica em fibras e compostos fenólicos, e no caso do problema da constipação, dos problemas intestinais, a riqueza em fibras é muito importante. Então, apesar deles terem várias vantagens, nós pensamos em três premissas principais em relação a esses três componentes, pensando que a grande vantagem do amido era o baixo custo, da xantana era a boa palatabilidade relacionada à alta pseudoplasticidade e elasticidade dela, e a goma de linhaça em relação à sua composição em fibras. E aí nós partimos para avaliar a reologia desses biopolímeros e verificamos que a goma de linhaça, ela conseguia deixar o material mais viscoso, seguido pela xantana e pelo amido. Mas a goma de linhaça não conseguia manter a maior pseudoplasticidade, que foi tal como nós tínhamos imaginado inicialmente. A xantana, ela manteve a maior elasticidade e pseudoplasticidade, então a melhor condição de deglutição, seguida da goma de linhaça, e nós podemos ver que o amido foi o que menos conseguiu modificar as propriedades reológicas. Então pensamos, bom, se temos essa situação, por que não fazer uma mistura? E para fazer uma mistura, nós tínhamos outras questões, né? Nós temos mais de um espessante, como que nós vamos fazer a combinação?
e pensamos em usar uma ferramenta estatística, né, baseada num delineamento fatorial completo, onde nós tínhamos 17 formulações, variamos a composição dos 3 componentes e avaliamos como resposta às propriedades reológicas que nós tínhamos comentado, pensando na viscosidade como a segurança do paciente e a pseudoplasticidade e a viscoelasticidade nas condições de melhor palatabilidade para o paciente. Com a avaliação da viscosidade, foi interessante que nós observamos que a taxa de deformação não provocou efeitos diferentes em relação aos componentes, então nós olhamos a viscosidade como uma única variável, né? E vimos que a goma de linhaça, novamente, continuava sendo a mais importante para o aumento da viscosidade, só que agora ela não era mais seguida da xantana, e sim do amido, né? Mostrando que o amido, na presença de outros biopolímeros, ele tem uma relação sinérgica, modificando as propriedades e modificando, assim, consequentemente, nesse caso, a viscosidade. E o que aconteceu com a pseudoplasticidade e elasticidade? Foi ainda mais surpreendente, porque a xantana continuou a ter um papel relevante, como a gente pode ver aqui, tanto na pseudoplasticidade como na elasticidade, mas o amido apresentou a maior influência nessas duas propriedades, mostrando que a interação entre os biopolímeros pode modificar substancialmente o que nós enxergamos quando nós estamos olhando eles individualmente. Então, como finalização desse processo, nós temos que fazer a avaliação dos resultados e pudemos observar que realmente conseguimos aumentar a viscosidade com os espessantes que foram sugeridos, mas foi mais interessante observar o efeito sinérgico do amido, que faz com que nós pensemos que nós podemos adicionar uma quantidade menor de espessante e ter propriedades mais interessantes, né? Nós conseguimos também, em relação aos produtos comerciais, adicionar uma vantagem que é ter a goma de linhaça tendo efeitos funcionais, e o uso da ferramenta estatística é muito importante porque ela permite modular as propriedades reológicas e nós poderíamos aqui ter diferentes combinações de composição dependendo do grau de disfagia do paciente. E para finalizar, se nós quiséssemos um espessante mais eficiente, nós teríamos que fazer o processo iterativo. Então, como conclusões, nós podemos ver que a engenharia reversa é uma ferramenta bastante interessante com foco no consumidor. Nós podemos trabalhar tanto com um critério ou com vários critérios, desde que nós utilizemos ferramentas matemáticas e estatísticas, e isso é muito interessante para desenvolvimento de produtos, tanto para atendimento da necessidade de grupos especiais, como para essa nova vertente, que é os alimentos feitos sob medida para esse novo consumidor. Então, queria, mais uma vez, agradecer o convite, agradecer a todos e muito obrigada. Muito obrigada, Rosiane, pela apresentação. Então, a gente passa agora a palavra para o Dr. Antônio Carlos Dantas Cabral, com o tema A Jornada Rumo à Indústria 4.0. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado pela participação, pelo convite. Fico muito honrado em poder participar do evento, do Simpósio de Segurança Alimentar. Segurança alimentar é um tema que realmente me agrada muito, a gente tem trabalhado muito nisso. E enquanto eu procuro aqui a minha apresentação para dividir com vocês, pergunto se está na tela, que aqui ela some para mim. Ele está na tela, mas não está de forma aumentada ainda. Agora está? Agora Ótimo. está. O convite, o assunto, a Jornada Rumo à Indústria 4.0 é um assunto que me fascina muito. Eu acabo de acionar o meu cronômetro aqui para que eu cumpra exatamente os 20 minutos regulamentares, ou até menos. E é um tema que vem, eu trabalho nele já faz uns 10 anos, desde o momento em que se criou um projeto chamado Fábrica Virtual, no nosso curso de engenharia de produção. Eu sou engenheiro de alimentos, como eu falei com vocês, como trabalhei muito tempo em empresa, indústria, acabei me tornando engenheiro de produção, foco sempre em embalagem, ou seja, como o produto estraga, para poder protegê-lo. E tem tudo a ver esse sistema, essa visão sistêmica que a gente procurou desenvolver ao longo do tempo. Nesse painel, eu conto com
muito prazer com a companhia da Rosiane e do Gustavo. Estamos falando de inovação com sustentabilidade, portanto, a indústria 4.0 tem tudo a ver com isso, vocês pretendo mostrar isso para vocês. Esse é o nosso tema. E aí vem a primeira definição que eu queria colocar para que a gente pense. A indústria 4.0 nada mais é do que a conexão entre objetos e pessoas numa rede para customizar a produção. Ou seja, eu quero ter lotes econômicos de uma unidade. E tem todo um processo para chegar nisso, né? Estou falando de inovação com sustentabilidade. Uma outra definição interessante é um sistema cyberfísico que conecta objetos e pessoas para customizar a produção. Essas definições podem parecer um tanto quanto estranhas no começo, mas eu começo dizendo para vocês o seguinte: a gente tem que ter uma visão. E a visão de futuro é essa: é uma plataforma, um sistema cyberfísico, que conecte desde fazendas até consumidores, que colete as informações que estão marcadas aí em azul e transforme essas decisões em, vamos dizer assim, essas informações em decisões, de tal forma que seja mais fácil dizer o que plantar, como transportar, onde estocar, onde andar, o que comprar, que roteiro, e o consumidor ficar satisfeito. Nós estamos um pouco longe disso aqui. Por exemplo, a Embrapa está fortíssima nisso aqui, existem caminhões sensorizados, enfim, a indústria começa a fazer um pouco dessa, vamos dizer assim, usar essa tecnologia. Mas o mais importante é que esse tipo de sistema, né, ele é possível, ele vai demorar um pouco, talvez uns 10, 15 anos, mas ele é possível, ele é sustentável, se a gente pensar nos 3 pilares, ou seja, reduzir perdas, nós vamos ter uma vantagem econômica pela redução da própria perda e nós vamos, obviamente, inserir mais pessoas porque vamos reduzir o desperdício de alimentos. E é inovador. Como me disse uma das pessoas da FAPESP, quando nós fomos apresentar esse projeto meses atrás, ele não é uma jabuticaba, mas é brasileiro, né? Ou seja, o conceito é bem esse, né, desse sistema cyberfísico, e nós vamos ver esse slide mais 2 vezes até o final da nossa conversa. Digo isso porque a fome no Brasil voltou e a fome no mundo voltou. Né? Uma série de razões, inclusive a pandemia, nós estamos assim, realmente no momento de pensar. Nada como gerenciar e saber como o sistema funciona. Né? E nós vamos seguir esse roteiro rapidamente, que é o conceito de jornada. Vamos falar um pouquinho de competitividade, esse assunto às vezes dói. Falar do planejamento, como começar, enfim, esses conceitos todos de uma maneira bastante rápida e com 2 pequenos vídeos que vão mostrar a nossa opinião a respeito da indústria 4.0. Antes de tudo, busca-se que o país seja competitivo, em todos os sentidos. Nós somos um grande exportador de matéria-prima. Nós exportamos minério de ferro e importamos aço da China, trilho. Enfim, nós não temos assim uma capacidade muito grande de trabalhar para adicionar valor. Somos bons no que fazemos, e a Embrapa é uma grande prova disso. Estamos em 71º na classificação do Fórum Econômico Mundial, e essa classificação inteira, ela já conta com o critério do 4.0. Né? Quer dizer, o Fórum Econômico Mundial já usa esse índice 4.0, que é o sentido da conexão, das ferramentas e, obviamente, do resultado do processo, a adição de valor no processo. Estamos em 72º, melhoramos uma posição. O ano passado nós éramos 72º e há 2 anos éramos 69º. Não é uma posição confortável, né? Dado que são 141 países, nós estamos no meio da tabela. Das coisas importantes, ou dos pontos que eu chamo de críticos aqui no nosso trabalho, é entender que o índice mede 16 pilares, quer dizer, não é por falta de indicador. Né? E só para vocês terem um pouquinho a gente sentir um pouco como que isso funciona, eu quero falar do pilar número 6, que é justamente o pilar dos skills. Né? Para dizer que a nossa posição, né, nós estamos em 110º, em 141. E nos skills da força corrente, quer dizer, de como o pessoal que trabalha no Brasil, nossos trabalhadores, nós somos o 131º, só um número com 2 dígitos, né? É o staff training. Ou seja, a nossa posição como formação de gente não é uma posição adequada sob o ponto de vista
do Fórum Econômico, ou seja, nós estamos falando de 4.0, estamos falando de adição de valor, redução de perdas, como eu vou mostrar mais à frente. Temos uma expectativa escolar muito boa, nós somos o 46º, mas o tempo nosso de permanência na escola não é bom. Ou seja, temos muita coisa a fazer, e são vários indicadores, não cabe a mim ficar falando disso, mas apenas digo que os indicadores hoje de medida de competitividade de país já falam de 4.0 e a gente já fala de perdas de alimentos e de comida. Comida que eu digo alimento processado. Essa é uma medida da participação da indústria brasileira de transformação no PIB, e a gente está cada vez mais baixo, né? Ou seja, nós temos que repensar um pouco isso se quisermos entender. Indústria 4.0 não é só indústria, são sistemas produtivos. Sistemas produtivos são escolas, lanchonetes, indústrias, a própria Embrapa, o próprio campo nosso, né? É uma coisa muito importante, né? E a gente tem que tratar esses dados adequadamente. Olha como a gente é bom nisso, né? Eu peguei uma coisa do AgriShow de 2018, né? Um AgriShow digital, fantástico, né? Agrotech, né? A tecnologia deve movimentar até 25 bi até 2025, nessa informação da Agrotech, 2018, esse número está verdadeiro, né? E, com base nisso, eu tenho que perguntar para vocês, e abrir até para a gente discutir depois, né, que é o seguinte: o que o futuro nos reserva? Né? E a resposta é simples: turbulências e incertezas. Nós sabemos disso, a Covid é um negócio muito sério. Eu sou um baby boomer, eu costumo dizer, eu nasci faz tempo, então eu tenho muita história para contar. E essa da Covid é uma história interessante, é uma história que eu espero contar daqui a alguns anos, né? Se sobrevivermos todos, e vamos sobreviver. Eu digo que tem duas possibilidades para o futuro. São dois pequenos vídeos. O primeiro é o jeito que eu vejo que a indústria de alimentos trabalha, que é o pouso seguro com instrumentos. É um pouso em neblina, aí demora 1 minuto, 1 minuto e meio, não tem acidente. E o segundo é um exemplo de tecnologia mal usada, que é uma coisa que é muito comum. Eu espero que a gente consiga ver o vídeo. Vocês estão ouvindo o som? Vocês ouvem o som? Ainda não. Não? Então, eu passo batido. É um pouso, eu pouso batido. Esse, pelo menos, tem a legenda. Isso vale a pena. O que eu quis dizer para vocês é que existe tecnologia bem aplicada, eu provavelmente não cliquei aqui para compartilhar o som. Existe a tecnologia bem aplicada, que é um pouso de avião num ambiente absolutamente turbulento, pouso no escuro. São vários vídeos que existem nesse sentido, e não pode errar, né? E existe a tecnologia mal usada, que a gente está cansado de saber, algumas indústrias adquirindo coisas que não precisam, em vez de gerenciar o seu próprio processo, que é a minha chamada, né, clássica. E, portanto, eu vou para o meu sonho de novo, né? E esse meu sonho está aqui, né? De novo, né? Vamos adicionar valor? Demora muito? Sim. Quanto? É sustentável? Sim. É inovador? É. Como fazer isso? 5 passos iniciais da nossa jornada. Primeira coisa a fazer: ter os seus processos mapeados, seus procedimentos padronizados, cronometrados. E aqui uma coisa que as pessoas não têm feito muito, que é simular melhorias através de uma análise crítica. Existem softwares relativamente baratos em que a gente consegue melhorar qual é o rendimento de uma fábrica, quais são as capacidades ocultas, enfim. Fábrica oculta é um conceito muito bom. E aí, né, vem aquilo que é a indústria 4.0, num desenho que eu fiz, depois vem um desenho que a gente adaptou no livro da Catec. No momento que a empresa estiver virtualizada, conectada, como esse exemplo que eu acabei de mostrar, vai ser muito mais fácil para a gente entender o que acontece. Ou seja, nós não podemos mais ter aqueles desenvolvimentos, aí eu falo
experiência pessoal, em que nós estamos procurando uma embalagem, como é que o produto estraga, e as pessoas não sabem exatamente isso no ambiente industrial, o que está acontecendo. Por que acontece? O que está preparado, né, o que vai acontecer, estar preparado, e aí como obter uma resposta automática. Isso aqui, pessoas queridas, isso aqui é o conceito de indústria 4.0, não é tecnologia. Portanto, indústria 4.0 nada mais é do que uma revolução que a gente chama intelectual. É uma jornada. É a demanda por avaliação permanente para que a gente reduza as perdas. Que a gente consiga transformar todo o processo produtivo de uma maneira mais adequada, seja com sensores, com qualquer tipo de tecnologia que a gente pode usar. Os alemães criaram isso. Eu acho fantástico. Esse desenho que eu fiz anteriormente, eles puseram dessa forma e eles chamam de estágio de maturidade. Ou seja, isso aqui explica exatamente como que a gente deve estar. Quais são os objetivos e quais são as características. Uma empresa que esteja no estágio 1, ela precisa informatizar, ou seja, ela precisa automatizar tarefas manuais repetitivas. E ela precisa introduzir TI na operação em outras áreas. Uma empresa que está no estágio 2 precisa conectar e integrar processos. Os alemães, o trabalho que eles fizeram com 70 empresas de médio e pequeno porte, 80% delas está no nível 2. E eles estão criando isso. Nós estamos falando de otimizar processos na indústria de alimentos. É uma oportunidade imensa. A gente vê por aí empresas comprando softwares que não precisam. Depois disso, nós vamos tomar das decisões baseadas em dados, na sombra digital. Se alguém teve a oportunidade de ler os livros do Harari, um deles é o 21 Desafios, 21 Lições para o século XXI, ele diz que os próximos reis, a governança da cadeia produtiva, não vai ser mais de quem tem mais dinheiro, mas sim de quem tem mais dados, mais informações. Então, saber colecionar os dados, interpretar quais são os dados corretos, vai nos ajudar. Pode não parecer nada de novo, mas é um processo alemão muito bem montado. Aí, vamos capturar as interações mais complexas. Pouca gente está aqui. É entender as relações causa e efeito, mas entendê-las com uma significância estatística correta e adequada. O estágio 5 seria fazer a manutenção preditiva, né? Preditiva, não é preventiva, é conseguir entender a história das máquinas, a história dos equipamentos, de tal forma que eles quebrem menos. Ou seja, nós estamos falando de um processo controlado. E, finalmente, o estágio 6, que é deixar o sistema controlar. Ou seja, os sistemas são de tal forma conectados que as decisões acontecem quase que como por sugestão do sistema. Porém, sempre há um porém, tem um quadrinho aqui verde, que é onde a maior parte das empresas, as brasileiras que a gente conversou, estão. Né? Que é a parte de eliminar os desperdícios e preparar para essa jornada. Como é que eu sei que são aqueles 5 pequenos passos que eu falei tempos atrás? Eu estou falando de segurança alimentar, eliminar desperdícios, uma quantidade astronômica de alimentos jogados fora. Para vocês terem uma ideia, ainda naquela reunião da FINEP, da FAPESP, onde me falaram da jabuticaba, um dos comentários, um dos diretores foi, digamos assim, no mínimo estranho. Ele disse que São Paulo, as estradas de São Paulo são aquelas estradas que têm a maior concentração de grãos de soja por metro quadrado de asfalto. Ou seja, os caminhões saem dos silos e vêm batendo lata e jogando soja pelo caminho. Quer dizer, isso é desperdício puro, é dinheiro que a gente não consegue recuperar. De novo, é uma revolução intelectual. Vamos falar da mochila. Quer dizer, se eu for partir para uma jornada, eu preciso saber exatamente o que eu vou colocar na mochila. E eu não posso colocar qualquer coisa na mochila. Não existe isso. Eu estou com 15 minutos e 30.
eu tenho que colocar na mochila somente o que é necessário para a jornada. O que isso quer dizer? Que são muitas as tecnologias. E aí a gente tem que entender qual que eu vou usar. Internet das coisas é fundamental? É fundamental. Eu preciso ter robô autônomo? Não sei. Talvez não. Ah, então não é 4.0? Tem muita empresa que compra um robô, põe na linha de produção e fala, eu estou no 4.0. Não. Enquanto eu não estiver conectado, a coisa não está certa. Né? A própria manufatura aditiva, que é uma técnica que muitas pessoas usam, precisa... Deixa a porta aqui para evitar ruídos. A própria manufatura aditiva é uma coisa que tem controvérsias. Eu não sei se a gente precisa disso. Portanto, eu estou falando seriamente de rastreabilidade, eu estou falando de desperdícios. Ok? E a gente precisa... nós não podemos confundir ferramentas da indústria 4.0 com a indústria 4.0 em si. Vários professores falam, né? Você não é a indústria, né? Você não é a tecnologia existe para te servir. Né? E aí vem as dúvidas, vou ou não vou? Por que ir? Tem que ir. Por quê? Começa logo, deixa de ter perdas e desperdícios, né? Para aumentar a segurança alimentar, ou ainda, se quiser ser bem cru, né? Para ganhar dinheiro, até para sobreviver até a inevitável chegada da indústria 4.0. Né? Quanto menos perdas eu tiver, quanto menos desperdícios, melhor. Sempre entendendo que há uma diferença clara entre perda e desperdício, no meu ponto de vista. E se não começar? Bom, aí vem o tal do arrependimento. Né? Como que eu vou sair disso? E a gente vai assistir o sucesso da concorrência ou de outros países. A fala minha é clara nesse ponto. Os agentes da cadeia produtiva precisam estar atentos a esse tema, porque se hoje começar a jornada pode ser uma vantagem competitiva, eu estou lendo, no médio prazo, não começar pode se tornar uma desvantagem nada competitiva. Ou seja, ou a gente começa a se preocupar agora com a redução das perdas. Né? Como me falou, eu fiz um mestrado nos Estados Unidos, e uma das pessoas que me tornou meu amigo foi um nigeriano, gente finíssima, um dos seminários, ele era obrigado a fazer uma pergunta sobre aditivos, e a pergunta que ele fez foi uma coisa completamente fora, e ele disse que ele não faria uma pergunta relacionada com aditivos naquele momento, porque na terra dele, década de 80 e 70, a pergunta não era o que comer, mas era se comer. Né? Então, há uma preocupação muito grande com fome, com desperdício, e usar as tecnologias, usar o conceito de 4.0 pode nos ajudar. Entender que uma jornada é fundamental, portanto, o que fazer. Temos que alinhar estratégias e investimentos. Já se fala hoje em sociedade 5.0, quer dizer, colocar o homem de volta no processo. Então, isso é o que fazer, entender que é uma jornada. E não fazer. Esperar resultados imediatos. A pressa não adianta. E mais importante do que tudo, tomar iniciativa sem ter autoconhecimento, não fazer isso nunca. Essa, então, é o meu roteiro clássico, né? Oncotom, covô, concovô, oncotropique, conco eu levanto. Quer dizer, onde estou? Autoconhecimento. Onde eu vou? Como que eu vou? Né? Porque um planejamento estratégico e quais são as dificuldades que eu posso enfrentar. Esse foi o roteiro que eu pretendi seguir, né? Com vocês. Né? Deixando claro que não há alternativa senão não ir. Né? É o famoso do or die. E eu deixo aqui de novo a minha visão do futuro para encerrar a minha apresentação. Uma vez mais, muito obrigado. Está aqui os meus contatos, meu telefone. Muito obrigado a vocês pela atenção. Muito obrigado a Mirna, a todos pelo convite. E eu espero poder contribuir daqui a pouco com algumas respostas. Foram 19 minutos e 49 segundos. Muito obrigado. Muito obrigada, Cabral, pela sua excelente apresentação, pelo controle preciso do tempo, né? E a gente passa, então, agora a palavra para o Dr. Gustavo de Araújo para tratar do tema de upcycle, oportunidades para o setor agroindustrial. E sabendo que você tem alguns segundos a mais que sobrou ali dos teus 20 minutos também. Muito obrigada pela participação, Gustavo. Boa noite, Mirna, e a todos que nos acompanham. É um prazer atender esse convite seu, da professora Roberta,
O tema de segurança alimentar e nutricional é um tema que eu resolvi abraçar na minha carreira já há alguns anos, desde que eu comecei o doutorado, é algo que eu valorizo muito, e naturalmente tem crescido muito a importância em função dessa pandemia. Você já vê a tela aí? Ainda não. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui, share screen. Eu acho que agora foi. Sim, está a caminho. Estamos vendo, está faltando ampliar. Colocar no modo apresentação, eu quis dizer. Sim. Um minutinho. Pronto, agora sim. Então, eu vou abordar a upcycling, que é uma tendência hoje crescente para o setor agroalimentar. É uma tendência que vem em outras indústrias, como, por exemplo, na moda, já existiu o upcycling há algum tempo. No setor agroalimentar é algo mais novo. No Brasil, ainda está, digamos que ainda está engatinhando, mas que é uma oportunidade bem interessante para a gente incrementar esse foco no consumidor, que a professora Rosiane citou na apresentação dela, e também tem relação com esses alimentos tailor-made, que ela também mencionou, que eu achei interessante. A gente vê uma segmentação crescente no setor agroalimentar, alimentos que atendem a necessidades específicas de determinados segmentos de consumidores, e o upcycling tem favorecido o surgimento de alimentos tailor-made. Isso é bem bacana, e eu vou abordar um pouco dessas questões. Então, nessa apresentação de hoje, eu vou começar falando muito brevemente sobre alguns dados sobre o desperdício de alimentos no Brasil, que é um problema real, como o professor Antônio Cabral também comentou. O Brasil é um gigante na produção agropecuária, nós estamos aí exportando mais de 100 bilhões de dólares ao ano, mas ainda temos, sim, alguns passivos, como, por exemplo, as perdas na etapa dentro da fazenda, no escoamento da safra, e também o desperdício que ocorre no varejo, né, nos supermercados, feiras livres, e na família brasileira. Depois eu vou falar um pouco do upcycling em si, com conceito e tendências, alguns cases já apresentando na prática o upcycling no setor agroalimentar e oportunidades para o Brasil avançar nessa frente. Recentemente, a Embrapa, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, liderou esse projeto nos diálogos setoriais União Europeia-Brasil sobre o desperdício de alimentos, e foi o primeiro grande levantamento no final da cadeia, na etapa de consumo, né, que a gente pesquisou 1.764 famílias, e é interessante que nessa primeira fase, quando essas 1.764 famílias participaram, nós conseguimos ter uma amostra representativa da população brasileira. Quer dizer, a maior parte desses respondentes eram famílias de classe média e classe média baixa também, bastante significativo o quantitativo de classe média baixa. Dessas 1.764 famílias, 686 responderam a um diário alimentar, no qual elas diziam, no café, no almoço e no jantar, o quanto era desperdiçado de alimento e quais alimentos eram desperdiçados. O mais interessante desse diário alimentar é que era uma plataforma mobile, que a família podia fotografar o alimento desperdiçado e fazer o upload da foto. Então, não era apenas um autorrelato da família dizendo que tinha desperdiçado, vamos supor, 200 gramas de arroz, mas a gente podia conferir a imagem para ver se aquela imagem realmente retratava o desperdício do arroz ou do feijão. E aí a gente, depois desse amplo levantamento, né, nessas duas formas, nessa survey com 1.764 famílias e nesse diário alimentar mobile, nós conseguimos quantificar quais os alimentos mais desperdiçados pela família brasileira e o quanto se desperdiçava. Então, são dados que chamam bastante atenção, dá uma média aí de quase 129 quilos ao ano por família de alimentos desperdiçados apenas na etapa de consumo. Quando eu digo 129, quase 129 quilos ao ano por família, a gente está quantificando aí apenas aquele alimento que é consumido no lar, não leva em conta as refeições feitas fora de casa. É importante a gente ressaltar que esses são dados antes da pandemia, seria até interessante agora, após essa pandemia do Covid, ter um outro grande levantamento quantitativo desse, para ver de que forma a pandemia impactou essa questão do desperdício, e numa análise per capita, dá aí 41,6 quilos ao ano por pessoa. Se a gente tiver a oportunidade de colocar 41,6 quilos de alimentos em cima de uma grande mesa, aí você tem a noção de como é muito alimento, né? Arroz, feijão, carne, frango e também hortaliças.
o que chamou a atenção é que o que explica a diferença entre as famílias que desperdiçam muito alimento e das que desperdiçam pouco são mais os fatores comportamentais e não tanto a questão da renda da família ou da localização geográfica. Mesmo famílias de classe média baixa desperdiçam alimentos no Brasil por razões culturais, esse gosto pela fartura, e os alimentos mais desperdiçados são também aqueles mais consumidos, né? Arroz, feijão, carne e frango. Então, diante disso, desse problema real, a gente sabe que tem diversas iniciativas que podem ser implementadas de mudança comportamental, né? Comunicação para mudança comportamental positiva, e também a oportunidade de se empreender mais, a oportunidade de dar mais força a algumas tendências que vêm ganhando força, como, por exemplo, o upcycling, que é o tema hoje da minha fala. E quem quiser ler mais sobre essa pesquisa que eu estou citando aqui, pode acessar essa página, semdesperdício.org/materiais, ou entrar na página da Embrapa, embrapa.br, e fazer a busca por intercâmbio Brasil-União Europeia sobre desperdício de alimentos, que lá tem um PDF com um relatório completo da pesquisa. E por que o upcycle é interessante, que é o tema hoje exatamente? Qual a ponte que eu faço entre esse desperdício abundante no Brasil e o upcycle? É porque nós somos um país que produz muito alimento e também que, obviamente, como eu mencionei, desperdiça muito, né? Perde muito alimento no início da cadeia produtiva e também temos esse desperdício no final da cadeia produtiva. O upcycling é uma tendência exatamente para a gente dar novo uso a alimentos, a subprodutos de determinadas cadeias produtivas que não estavam tendo uso. Então, em diversas cadeias produtivas, como na cajucultura, por exemplo, existem subprodutos que não são muito valorizados. Na cajucultura é mais valorizada a castanha do caju, aqui no Nordeste. A fibra do caju, às vezes, se perde muito. Então, o que é possível fazer com essa fibra para agregar valor a ela? Então, a Embrapa, recentemente, em parceria com a indústria de alimentos, lançou um hambúrguer de fibra de caju, lançou um bolinho que é chamado de siriju, que simula a carne do siri e é feito também, o componente principal é a fibra do caju. Na cadeia do café também tem subprodutos que muitas vezes não são aproveitados e que podem ter novos usos, como por exemplo para a indústria de cosméticos. Diversas farinhas com alto teor de fibras e elevado teor proteico podem ser produzidas com subprodutos da cadeia produtiva da cevada, do trigo, também do cacau, que é uma cadeia produtiva que tem crescido em importância. Então, o upcycling é, de fato, uma tendência global. Nos Estados Unidos, por exemplo, já existe essa Upcycle Food Association, que tem mais de 100 membros. São mais de 100 pequenas e médias agroindústrias que têm lançado produtos com essa pegada de upcycle, quer dizer, usam ingredientes que de outra forma não seriam consumidos, são produzidos em cadeias de suprimentos auditadas e têm impacto positivo no meio ambiente. Tem produtos lá bem interessantes, como por exemplo um suco que eu vou mostrar daqui a pouco, um suco de cacau que foi desenvolvido a partir de subprodutos que não eram utilizados pelas indústrias de chocolate. Tem até uma linha para produtos PET, que é alimentos para cachorros, que também tem essa pegada de upcycling. E o importante é que esses alimentos, eles atendem a três, vamos dizer assim, três fatores hoje muito importantes para o setor agroalimentar quando a gente pensa em foco no consumidor, que é a sustentabilidade, a saudabilidade e a segurança do alimento, né? Então, e é importante desenvolver o alimento que tenha essa pegada nesses 3 S's, sustentabilidade, saudabilidade e segurança, mas também saber comunicar isso. Então, aí entra o papel da embalagem, uma embalagem que seja biodegradável, uma embalagem que tenha a informação correta, que saiba comunicar, conversar bem com o consumidor, que conte uma história interessante. E quando a gente compara o upcycling com a reciclagem, aí a diferença fica, vamos dizer assim, a diferença clássica é que o upcycling tem uma pegada mais criativa do que a reciclagem meramente. A reciclagem, naturalmente, dá novos usos a resíduos, né? Uma sacola de papel pode via ser transformada num livro, né? O papel do livro pode ser impresso a partir do que já foi uma sacola, ou várias sacolas. E o upcycling, ele tem esse componente de agregar valor àquele subproduto. Então, por exemplo, um pão velho pode
pode ser criada uma cerveja artesanal que tem como um dos componentes pães envelhecidos. Isso já existe na Holanda, na Alemanha. Eu nunca provei essa cerveja, mas dizem que é até boa. E então tem essa questão importante de agregação de valor, do uso criativo. Então, o upcycling tem essa pegada criativa interessante. Eu trago aqui essa frase do ex-presidente da Embrapa, Maurício Lopes, que ele fala que não é mais possível, não é mais possível sustentar esse modelo de economia linear baseado na extração de recursos naturais para a produção de bens de forma barata e geração crescente de resíduos. O mundo não dispõe de recursos ilimitados e muito menos de capacidade de lidar com a escalada de desperdício e descarte, que alimenta a disparada na emissão de gases de efeito estufa e a contaminação do solo, da água e do ar. Então, todo o alimento que é descartado no mundo, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil, ele pode terminar indo parar no lixão, não ser adequadamente descartado, e aí termina gerando gases de efeito estufa. E com essa pegada do upcycling, a gente também está contribuindo para o menor descarte de lixo orgânico, o que é bem interessante se a gente pensar nesse efeito aí de emissão de gases de efeito estufa. Eu recentemente saí de Brasília, onde eu morei nos últimos 15 anos, agora há poucas semanas estou morando em Maceió, onde foi instalada há poucos meses a Embrapa Alimentos e Territórios. Eu resolvi agora morar aqui, e o que me chamou a atenção nessas semanas que eu estou aqui é que aqui onde em Maceió, na capital do estado, não tem ainda uma coleta seletiva abrangente, né? Então, e isso a gente vê em diversas outras capitais brasileiras. Então, de fato, é um problema essa questão da emissão de gases de efeito estufa derivada do lixo orgânico, e o upcycling contribui também para isso, além de estar antenado com tendências que o consumidor hoje valoriza, principalmente o consumidor de mais escolaridade. Quando a gente fala de reciclagem, a gente normalmente está falando de reduzir, reutilizar e reciclar naturalmente, e essa reinvenção, essa questão de ser inventivo a partir do subproduto de determinadas cadeias produtivas é o que caracteriza mais o upcycling. E aí nós temos diversos exemplos hoje interessantes, como novos materiais biodegradáveis que são lançados, que podem fazer uso de resíduos de algumas determinadas cadeias produtivas. Esse exemplo aqui, que é bastante recente da Embrapa, que é um diesel verde a partir de resíduos ósseos de aves. Isso é uma pesquisa ainda em andamento, que começou já a ser divulgada. O biometano, que é um biogás a partir dos dejetos de animais, isso aqui já é mais conhecido, que tem na suinocultura de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul também, que é o biogás que pode ser produzido a partir da suinocultura e de outras cadeias produtivas de animais. E aqui em Alagoas, a produção de mariscos é muito intensa, né? Faz parte da cultura local o consumo de ostra, de sururu, que é um outro marisco bastante apreciado localmente pelos turistas que visitam Maceió. E aí eu me lembrei exatamente desse reaproveitamento das conchas de mariscos, que vocês imaginam o volume de conchas de mariscos que se acumulam a partir da extração aí do sururu, das ostras, e é possível dar novos usos também para essas conchas de mariscos. Recentemente, uma pesquisadora do ITP ganhou esse prêmio aqui de inovação por transformar a casca de sururu em matéria-prima para insumo da construção civil. Eu já vi também umas pastilhas bem interessantes, que parecem uma cerâmica, que tem como base conchas de marisco. Então, existem diversas maneiras de a gente criar esses novos materiais a partir de rejeitos ou de subprodutos da cadeia agroalimentar. Também tem esse prato biodegradável do resíduo da banana, que foi criado no laboratório de criação da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, em Fortaleza. Contou com participação também da Embrapa. E quando a gente pensa em alimentos em si, os exemplos são vários, eu vou abordar um pouco daqui a pouco. Na Embrapa, a gente também tem uma linha interessante, que é desses revestimentos comestíveis, né? que aumentam significativamente o tempo de vida útil de maçãs, mangas, cocos. O caso do coco é bem interessante, porque já tem aplicabilidade, nós já temos exemplos de pequenas agroindústrias que começaram a exportar para a Europa cocos com esses revestimentos comestíveis.
Esses revestimentos, mais do que duplicaram o tempo de vida útil do coco, preservaram o sabor e permitiram também que essas agroindústrias pudessem, que esses exportadores de coco pudessem exportar o coco com um valor maior e também utilizando a via marítima, que naturalmente o frete marítimo é muito mais em conta do que por avião. E esses revestimentos, enfim, eles geram renda, vamos dizer assim, eles beneficiam diversos elos da cadeia agroalimentar, né? Além de contribuir com a redução de perdas no início da cadeia produtiva, eles incrementam a renda de produtores, de exportadores e também do varejo de alimentos, além de atender ao apelo dos consumidores. Outros exemplos interessantes, nesse caso aqui das embalagens, não é um exemplo clássico de upcycling, né? Eu estou falando aqui de embalagens que são feitas a partir do escaneamento 3D de caquis e que aumentam a durabilidade e reduzem o problema das perdas, né? Aqui é uma questão mais de redução de perdas. E aqui um sensor de baixo custo para monitorar o grau de maturação de frutas. Esses dois exemplos aqui eu estou falando mais de redução de perdas, que é um problema que eu gosto sempre de abordar. O professor Antônio Cabral também citou na apresentação dele, mas aqui não são exemplos clássicos de upcycling. No caso das películas comestíveis, sim, porque elas podem fazer uso, por exemplo, de casca de mamão na composição dela, de casca de morango, do morango, e aí sim é um exemplo de upcycling. Aqui apenas alguns exemplos do que eu citei, né, desse coco pernambucano exportado para a Europa, com essa película que eu comentei. No caso aqui dos hambúrgueres, da coxinha e do nuggets vegetariano à base de fibra de caju, que a gente pode chamar a fibra do caju de um subproduto da agroindústria da castanha. E essa técnica com cera de carnaúba, que aumenta a conservação das frutas, que também foi desenvolvida pelo pessoal da Embrapa Instrumentação em São Carlos. Aqui sim nós temos 3 exemplos bem clássicos de upcycling, todos os 3 são de empresas do exterior, né, americanas, que fazem parte daquela associação que eu citei, e que tem essa questão de unir saudabilidade e circularidade, que são fatores hoje muito importantes para a cadeia agroalimentar. E como eu falei, até por mercado PET, a gente já tem visto o upcycling ser comunicado nas embalagens. Alimentos que são saudáveis, que são comunicados como sendo saudáveis e também como sendo benéficos para o meio ambiente, por reduzir o impacto ambiental, né, no sentido de estarem contribuindo para a redução de resíduos, para a redução de subprodutos daquelas cadeias produtivas nos quais eles foram produzidos. Essa bebida aqui é bem interessante, ela é feita de cacau, é uma espécie de isotônico de cacau, e eles estão utilizando aqui, eles fizeram uma parceria com produtores de chocolate, com a indústria de chocolate, e aqueles insumos, vamos dizer assim, que não são úteis para a produção do chocolate, eles utilizaram para a produção desse suco de cacau. Isso também beneficia o produtor de cacau, porque se ele vendia apenas uma parte do cacau para a indústria de chocolate, agora ele pode aproveitar todo o fruto e atender também a essa indústria, pequena indústria aqui de bebidas isotônicas. Esse caso aqui é um caso não é um medicamento, mas um alimento, uma espécie de farinha, uma fibra de fruta 100% natural, feita a partir de maçãs, né? As maçãs das agroindústrias que seriam descartadas por não atenderem o apelo, vamos dizer assim, visual do varejo, né? Seja o varejo mais tradicional, supermercados ou feiras livres, pode ser utilizado para a produção dessa fibra natural, e aí também isso aqui também beneficia o produtor, porque vai comercializar maçãs feias para essa indústria aqui, e também atende a esse apelo de saudabilidade do consumidor que quer ter acesso a produtos diferenciados que são benéficos para a saúde. Nesse caso aqui, eles comunicam essa questão de equilibrar a flora intestinal, que ajuda ao controle de peso. Enfim, é bem interessante, e existem N outros exemplos mundo afora de alimentos, de produtos do setor agroalimentar que tem essa pegada de upcycling. Nesse artigo recente que eu publiquei com um colega da Embrapa, o Edson Wolff, né, esse artigo está publicado na edição mais recente da revista Informe Agropecuário, da EPAMIG, né, de Minas Gerais. A gente, inclusive, cita aqui os produtos upcycle e plant-based também,
como uma das vertentes desse S de sustentabilidade, que é um dos macrotemas associados hoje às tendências de consumo de alimentos no Brasil que a gente conseguiu identificar. Então, além de sustentabilidade, a gente tem aqui 3 outros S's: o da saudabilidade, a segurança dos alimentos e a segmentação crescente, que até a professora Rosiane citou na apresentação dela, quando ela fala, por exemplo, de alimentos tailor-made, né? Essa customização muito forte que a gente vê hoje na cadeia agroalimentar, não somente na cadeia agroalimentar, mas principalmente nela, porque os consumidores influenciam muito toda a cadeia agroalimentar e as indústrias estão começando a perceber isso, estão começando a fazer análises dos segmentos de consumidores muito mais apurados, com base até em customização via inteligência artificial e com base em estilos de vida, nessa questão de diferentes gerações. Os alimentos começam a ser produzidos para atender, esses produtos agroalimentares começam a ser produzidos para atender essas pequenas especificidades do mercado consumidor. E quando a gente fala de upcycling, o upcycling ele tem relação com saudabilidade, como eu já falei, com sustentabilidade, por reduzir impacto ambiental, por gerar até impacto ambiental positivo, e também tem relação com segurança do alimento, afinal de contas ele pode dar novo uso a um alimento que seria descartado, que não poderia ser consumido daquela forma, como, por exemplo, uma maçã que vai ter ali algum defeito, tal, que pode ser que tenha algum problema para a saúde, mas que ela pode ser processada e virar uma farinha, e aí sim vai ter toda a segurança para o consumo humano. E, naturalmente, atender, né, quando uma agroindústria atende a todos esses macro temas aqui, ela está gerando satisfação e incrementando a confiança dos consumidores. E aí a gente chega naquela questão de como o Brasil pode avançar mais nessa temática do upcycling. Como eu falei, nós somos um gigante, obviamente, na produção de alimentos. O Brasil hoje já exporta, deve quebrar novamente o recorde de exportação esse ano, né? Já passamos há uns 2 anos de 100 bilhões de dólares exportados por ano. A pandemia foi até benéfica para o setor agro brasileiro, porque aumentou muito a demanda por alimentos do Brasil. A cadeia da soja tem exportado demais, a China está comprando ainda mais do Brasil. Então, isso, por um lado, é bom, mas, por outro lado, a gente sabe que a gente precisa se diferenciar mais, exportar alimentos com mais valor agregado. O upcycling é uma oportunidade para um país que tem tanta biodiversidade, da gente gerar também produtos únicos com essa pegada de saudabilidade, com essa pegada de sustentabilidade. E dado o volume de perdas que a gente tem no Brasil, em diferentes cadeias produtivas, como eu citei, há sim diversas oportunidades aí para empreendedores apostarem no surgimento, né, apostarem na criação desses alimentos únicos com essa pegada de upcycling, né? Então, a gente precisa fortalecer esse foco em sistemas agroalimentares circulares, né? Substituir a visão linear da cadeia de rejeitos, de desperdício, de perdas, por uma visão mais circular, de mais aproveitamento de resíduos, de mais aproveitamento desses subprodutos nas diferentes cadeias produtivas. Incrementar investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Obviamente, a gente precisa de um aporte de pesquisa e desenvolvimento para que os produtos upcycle possam surgir, né? Então, tem essa diferença também, quando a gente compara upcycling de reciclagem, é que o upcycling tem um aporte de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E sem investimentos, sejam públicos ou privados, a gente não vai conseguir avançar nisso. Então, investimento em pesquisa agropecuária é estratégico para o Brasil, seja um investimento público ou privado, isso é estratégico para que a gente possa avançar em várias frentes e também avançar no enfrentamento da insegurança alimentar, que é um problema crescente no mundo e também no Brasil. Parcerias público-privadas, quando a gente avalia os casos de sucesso no exterior, principalmente da Holanda, e eu gosto muito de falar da Holanda, porque é um país minúsculo comparado com a dimensão do Brasil. A área agricultável da Holanda é menos da metade do estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil, mas eles conseguem ter um PIB agropecuário tão grande quanto o do Brasil, até maior do que o do Brasil. Exportam aí em torno de 120 bilhões de dólares por ano, um país minúsculo. E como eles conseguem isso? Com parcerias públicas.
Sim, pois não. Estamos terminando o seu tempo, por favor. Tá bom. Com parcerias público-privadas muito fortes, com investimentos fortes em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e, naturalmente, com muita pesquisa aplicada nas universidades. Além disso, vontade política. Eu já terminando aqui minha apresentação, gostaria de fazer 2 convites para todos que nos acompanham. O primeiro é acessar a página semdesperdício.org/materiais. Lá tem alguns materiais gratuitos, educativos, sobre desperdício de alimentos, como essa revistinha da Turma da Mônica. E, por fim, convidá-los a prestigiar esse evento que nós estamos organizando, o Seminário Internacional Estratégias de Valorização de Produtos Agroalimentares, de 3 a 5 de novembro. É um seminário online, gratuito, e as inscrições podem ser feitas por meio desse link que vocês veem na tela. Mais uma vez, muito obrigado e continuo aqui à disposição para as perguntas. Obrigado a todos pelas apresentações, pelas excelentes apresentações. Nós vamos então dar início ao debate e com as perguntas, né? E eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta geral para todos os palestrantes, antes de começarmos as perguntas da plateia, que seria dentro do conceito de que o desafio da segurança alimentar e nutricional atualmente, a partir de uma perspectiva de desenvolvimento sustentável, vai estar passando pela preservação de ambientes, para a eficiência econômica, equidade social e por outros caminhos. Como que vocês entendem que cada uma dessas tecnologias ou dessas proposições podem contribuir para essa segurança alimentar e nutricional num momento tão crítico, onde a gente tem, tanto no mundo como no Brasil, um aumento da fome de forma bastante importante? Gostaria de começar pela professora Rosiane. Bom, Mirna, obrigada. Eu acho que é uma pergunta bastante importante, né? Vou falar um pouco sobre a questão da engenharia reversa, acho que está mais dentro do meu tema, deixar para os colegas falarem dos outros temas, mas eu acho que a engenharia reversa, ela é muito importante do ponto de vista em que a gente tem dados, tem informações que a gente pode contribuir para isso, né? Contribuir no sentido da segurança alimentar como um todo, não só da segurança microbiológica, a segurança de comer, a segurança de evitar os desperdícios, mas no momento em que a gente entende o consumidor hoje, que quer ter uma comida mais saudável, né? Existe aí, hoje, as mídias, elas buscam mostrar isso, né? Inclusive, a gente, na engenharia de alimentos, sofre um pouco com essas consequências. Nós podemos fazer essa interface justamente na questão nutricional. Eu acho que talvez nós estejamos bastante tímidos nessa questão, né, de mostrar como a engenharia de alimentos e os produtos processados, eles podem contribuir com essa necessidade que o consumidor tem de querer um alimento que tenha algumas propriedades funcionais, algumas propriedades nutricionais melhoradas. Eu acho que sim, eu acho que talvez falte aí a nossa interface de ouvir mais o consumidor e colocar isso em prática e nós dizermos o que nós estamos fazendo para melhorar um pouco a vida do consumidor. Eu acho que vai um pouco nessa direção a engenharia reversa nesse sentido. Obrigada, Rosiane. Professor Cabral. Bom, é uma pergunta muito bonita, eu gosto dessa pergunta. Eu tenho uma visão bem assim, triste da história, né? Nós não podemos dizer que a humanidade escolheu a África como nosso boi de piranha, né? Nós estamos assistindo a África morrer, menos os chineses, que têm investido, especialmente no Nordeste da África, com infraestrutura, e estão meio que ocupando o espaço. Com isso em mente, e mais todas as coisas que acontecem no mundo, eu acho que nós precisamos tomar uma decisão, como o Gustavo falou, tem uma vontade política de isso aí ser resolvido de alguma forma, né? Não adianta nada a gente pensar em 4.0 para acabar com as perdas se as pessoas estão morrendo de fome, né? Então, eu acho que urge fazer alguma coisa do seu ponto de vista estratégico. Recursos nós temos,
nós não podemos jogar fora. Eu li uma notícia faz um ano e pouco, que o volume de dinheiro que a gente perde passa de 100 bi no Brasil. Quer dizer, é muita coisa, né? Então, acho que precisa ter essa vontade política. E, ao mesmo tempo, eu gosto muito daquela fábula do passarinho no incêndio da floresta, né? A floresta pegando fogo e o passarinho trazendo água para o ninho dele. Eu estou fazendo a minha parte, ele respondeu. Eu acho que cada um de nós pode fazer a sua parte, seja no desenvolvimento dos projetos, como o Gustavo e a Rosiane estão fazendo, seja nos trabalhos que a gente procura fazer, sempre criando informações para que o produto produzido chegue ao seu destino com maior valor agregado. Cabe uma ação importante de cada um de nós, e tem que ser uma ação, eu digo, uma ação cebola, né? Uma ação pungente, algo que faça a gente trabalhar um pouco melhor. Mais do que isso, é só fazer cada um a sua parte e contribuir dentro do seu... Nós fazemos isso um pouco no nosso trabalho, mas chega de falar, já falei demais. Obrigada, doutor Gustavo. Bom, Mirna, assim, o Brasil naturalmente tem a capacidade técnica, os recursos todos para produzir alimentos em grande abundância, então o problema da insegurança alimentar no Brasil está muito relacionado com a distribuição desigual, né? A desigualdade em termos de renda, que é muito grande no Brasil, nós somos um dos países mais desiguais do mundo. A vasta maioria da população brasileira sobrevive aí com até R$ 1.500 por mês, e, naturalmente, essa desigualdade de renda se traduz também no acesso limitado a alimentos para boa parte da população brasileira. Então, qual o link entre upcycling e segurança alimentar? Upcycling é uma forma, como eu ressaltei, da gente aumentar a oferta de alimentos nutritivos e saudáveis, e aí, paralelo a isso, a gente tem que ter formas para levar esses alimentos, principalmente à população de mais baixa renda, né? Como ampliar o acesso às populações de baixa renda a alimentos nutritivos e saudáveis, não apenas alimentos industrializados, que no caso são os upcycled, mas também frutas e hortaliças, né? Que o consumo de frutas e hortaliças ainda acompanha a renda no Brasil, embora nós tenhamos grande abundância de frutas e hortaliças ao longo de todo o ano, ao contrário dos países do hemisfério norte, nós ainda temos uma classe média baixa muito elevada que consome poucas frutas e hortaliças. Obrigada, Gustavo. Nós temos uma pergunta aqui da Florência, e ela pergunta com os palestrantes como que vocês enxergam a adaptação dessas novas tendências no ensino dos cursos de alimentos, né? Ou como essas tendências elas estão ou não impactando, né, os profissionais que atuam nas cadeias alimentares, né? Temos esse foco, estamos preparando profissionais para essa atuação? Podemos começar? Vamos começar ao contrário agora. Okay. Gustavo? Eu diria o seguinte, para todos os cursos, o mundo está ficando muito complexo, então, cientista de dados, eu estava lendo uma matéria hoje, é uma das profissões que vão ser mais demandadas nos próximos anos, é uma profissão, digamos assim, transversal. O jornalista hoje ele tem que ser um pouco cientista de dados, o engenheiro de alimentos ele tem que ser um pouco cientista de dados, afinal de contas, um alimento hoje, se uma pequena agroindústria ou uma grande agroindústria quer desenvolver algo novo, ela tem que ter uma visão do final da cadeia. O pesquisador da Embrapa ele não pode estar mais só dentro da porteira, ele tem que ter uma visão do final da cadeia agroalimentar, ele tem que compreender o comportamento do consumidor. Então, o currículo de todos esses cursos, não apenas esses cursos mais técnicos, como também os cursos das áreas mais humanas, tem que estar antenado com todas essas novas tendências. A gente está num mundo muito complexo, então tem que ter esse componente de cientista de dados, que é uma área transversal, presente no currículo aí desses cursos, e também esse foco no consumidor, que a Rosiane comentou, que eu citei, que o professor Antônio Cabral também comentou, de a gente compreender melhor o comportamento do consumidor. Cabral, você está no meio, hein? Você está no meio, né? Depois eu inverto. Vou contar para você uma coisa que nós fizemos em 1998, 97. Preocupados com embalagem é uma coisa que
é tão mal falado ultimamente, né? A gente fica triste de ver muita coisa errada sendo dita. Nós montamos um curso de pós-graduação em embalagem, né? E o ponto central disso é o que eu quero trazer para a conversa. Embalagem não é material, embalagem é sistema. Então, eu acho que qualquer curso que tente preparar profissionais para enfrentar, ou como eu chamo, construir o futuro, tem que deixar muito claro que tudo é um grande sistema, como diria o Peter Senge, ver a floresta e as árvores, entender o papel de cada um e o papel do conjunto. Quando nós falamos de engenharia de alimentos, a gente tem que ter esse conceito mesmo, tem que entender qual é o benefício de cada produto, qual é o porquê daquele produto ter chegado à sua mesa, qual é vamos dizer assim, o pecado que você vai cometer se você jogar fora um pouco desse tipo de produto. Essa visão sistêmica, eu acho que tem que ser uma coisa muito clara. O nosso curso de pós-graduação tem 22 anos, 22 anos, é o único que tem hoje em pós-graduação. E a primeira coisa que fala, visão sistêmica do processo, visão sistêmica da embalagem. Mesma coisa eu digo para a indústria de alimentos, falo para o nosso curso de engenharia de alimentos, tem que ter visão sistêmica. Sem visão sistêmica, você não consegue fazer nada. Então, essa, para mim, é o ponto-chave de qualquer curso que eu colocaria. Porque a hora que você entende isso, você vai perceber o que o Gustavo falou do cientista de dados, você vai ver que as profissões daqui 20, 30 anos, não sei quais são. Quando eu me formei, quando eu estudei, saí da Unicamp faz tempo, isso, sou a terceira turma da Unicamp, a gente não sabia de nada o que ia acontecer, era engenharia e mais nada. Então, acho que minha sugestão é ponha muito de visão sistêmica no processo, saia um pouquinho daquele pequenininho que muitas vezes as pessoas ficam. Obrigada. Rosiane? Eu acho que o Cabral e o Gustavo já resumiram bastante, né, essa questão, mas eu colocaria mais uma pimentinha aí, que eu acho que o profissional da área de alimentos, ele sempre foi um pouco revolucionário, né? O curso de engenharia de alimentos nasceu interdisciplinar, ele nasceu de cursos de exatas, juntou com biológicas, juntou com um pouco de nutrição, tecnologia, e eu acho que a gente deveria continuar aproveitando isso, porque essa interdisciplinaridade entre as diferentes vertentes da área de alimentos que enriquecem o curso, enriquecem. Então, eu acho que isso poderia ser adicionado como uma mentalidade de cada curso. A partir do momento que o curso ele tem essa predisposição de pensar em saudabilidade, em consumidor, pensar em ter dados para fazer a revolução da indústria, isso permeia por todas as disciplinas. Eu diria que não é uma disciplina. O que a gente não pode fazer é trabalhar de forma individual nos cursos, né, como se cada um de nós fôssemos dar uma disciplina. Então, isso não vai permear o curso e fazer com que os nossos alunos saiam com essa visão interdisciplinar. Eu acho que isso é muito mais do curso do que do indivíduo. Obrigada, Rosiane. Tem uma pergunta da Roberta aqui, direto para você. Como estão as indústrias de alimentos brasileiras em relação à engenharia reversa? Como você vê essa atuação dentro da indústria? Bom, boa pergunta, Roberta. Uma pergunta difícil de responder, né? Bom, todos sabemos que a indústria de alimentos é uma indústria conservadora, um pouco resistente às mudanças, né? Muitas vezes a legislação tem que vir para que as mudanças aconteçam, mas essa mudança recente que nós temos aí nos últimos anos, né, da preocupação do consumidor com o meio ambiente, a preocupação com produtos mais saudáveis, ela tem feito com que as indústrias, principalmente as maiores, né, inclusive brasileiras, elas comecem a procurar entender o que o consumidor faz. Eu acho que aí o que está faltando, talvez, é a indústria perceber que os pesquisadores, tanto de grandes institutos de pesquisa, como a Embrapa, o Itaú, e mesmo as universidades, poderiam contribuir nesse sentido, né, de fazer com que exista uma inovação dentro da indústria de alimentos. Eu acho que os dados que o Cabral apresentou são bastante preocupantes, né, que nosso setor industrial vem decaindo ao longo do tempo. Se a indústria de alimentos procurasse esse caminho, a gente conseguiria estar numa situação que talvez mais competitiva no mercado internacional. Mas é isso, a indústria é um pouco resistente, ela começa a aparecer nesse sentido, mas ainda é um pouco tímida.
Bom, a gente tem, nós já avançamos um pouquinho aqui, né? Avançamos 4 minutos do nosso horário, mas a gente tem muitas perguntas, eu vou ser obrigada a selecionar algumas aqui e vamos aí dar uma margem de mais 10 minutos no máximo para a gente ter que encerrar, tá bom? Tem uma pergunta da Patrícia Casarim, que é: o mercado brasileiro já possui produtos comerciais produzidos com subprodutos? Esses hambúrgueres de fibra de caju têm em mercados brasileiros? Pergunto, pois nunca vi para comprar. Acho que tá com... O hambúrguer de fibra de caju, ele foi desenvolvido por uma agroindústria do Rio de Janeiro, a Sotile Alimentos. Ele está disponível nas principais capitais, eu imagino que Brasília, Rio e São Paulo, com certeza tem, principalmente nessas lojas mais focadas em saudabilidade, né? Esses pequenos empórios que vendem orgânicos, tal, vocês podem encontrar esse produto, né? Então, a indústria que está produzindo é a Sotile Alimentos, Sottile. Qual outra pergunta é para mim também? Não, perdi a outra ainda parte. não. Não, acho que era essa mesmo, sobre... acho que foi direta, sobre o hambúrguer, né? Se os hambúrgueres de caju tem no mercado, que ela nunca viu para comprar. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui, que eu acho que é bastante específica, vou buscar as perguntas que estão um pouco mais genéricas. A indústria de alimentos tem associado o conceito de saudabilidade a produtos zero lactose, zero glúten. Isso não tem perigo do ponto de vista nutricional, visto que esses alimentos são para fins específicos, especiais, e que não poderiam ser adotados para a população em geral? Acho que essa é uma pergunta coletiva, né, que todos poderiam responder, e a gente caminha para ir para o encerramento. Talvez mais uma pergunta. Pode começar, Cabral? Eu sabia. Você olhou, se olhar... Eu acredito... a sua pergunta contém, ou a pergunta formulada contém já praticamente a resposta, né? Eu acho que nós vivemos num momento mundial em que boa parte da população é obesa, boa parte da população passa fome. Ou seja, as pessoas procuram, às vezes... É até engraçado, outro dia uma moça, eu faço pilates geriátrico, eu brinco, e aí a moça falou assim: você quer comer essa torta de banana? Eu falei: puxa, é sem lactose, tá bom, é sem glúten, é sem açúcar. O que é isso aí? É uma estrutura de goma com um desenho de banana em cima? Não, mas é bom porque eu não posso comer isso. Aí eu perguntei: escuta, qual é o problema que você não poder comer isso? Não, é porque eu quero ser saudável. Então a gente tem a impressão que eu tenho é que a gente tem como se fosse assim um erro de entendimento do que é ser saudável. Ser saudável é comer equilibradamente, né? E as pessoas saem procurando desesperadamente algumas coisas. Se eu ficar olhando sobre o ponto de vista que eu falei aqui, é muito mais fácil que todo mundo procure comer comida sem lactose. Pode ser mais difícil de fazer, mas é um produto só. Não é fácil gerenciar uma fábrica com um produto só. Agora, se nós estamos trabalhando com sistemas produtivos para serem, vamos dizer assim, econômicos, capazes de produzir lotes de uma unidade para atender uma pessoa, a coisa muda de figura. E eu termino respondendo assim: se nós olharmos, são cento e quantas pessoas, eu não estou vendo agora, 111, 120 pessoas. Eu duvido que tenha 3, 4 pessoas com a mesma roupa. Como é que eu quero fazer produção em massa de comida? Como é que eu quero fazer produção em massa de alguma coisa? Então, a gente tem que procurar encontrar alguma coisa que seja saudável, mas que seja única. Por isso que eu acho que tem essa bagunça toda que precisa ser esclarecida de uma forma mais agradável, mais inteligente. Rolei e saí bem, né? A pergunta não foi minha, desculpa, eu não anunciei. Quem fez a pergunta foi Fabiane Castro, tá? Então, a pergunta novamente: se a indústria de alimentos tem associado o conceito de saudabilidade a produtos zero lactose, zero glúten, e se isso não tem um perigo do ponto de vista nutricional, visto que esses alimentos são para fins específicos, especiais, e que não deveriam ser adotados para a população em geral. Rosiane, por favor. Ou Gustavo, tanto faz. Desculpa, eu vou contar uma pequena história. Essa semana eu comprei um filé de peixe aqui em Maceió. Eu gosto muito de
comer peixe, aproveitando que eu estou morando no litoral, eu quero aumentar o meu consumo de peixe, porque eu comia pouco peixe nesses 15 anos que eu fiquei em Brasília. E na embalagem do filé de peixe, tem escrito em letras vermelhas garrafais, sem glúten. Eu fiquei... Porque virou uma febre. Dizer que o produto é sem glúten, sem lactose, virou uma febre. Então, mesmo produtos que, obviamente, não vão ter glúten nem lactose, vem hoje com essa informação, porque a indústria, quem está vendendo, o varejista, enfim, ele imagina que isso incrementa a venda. E por que incrementa a venda? Porque mesmo consumidores que não têm problemas de intolerância a glúten e a lactose, têm dado preferência a esses produtos. Por isso que cresceu tanto, porque a indústria viu que é uma oportunidade de mercado, que são segmentos que estão crescendo muito, né? Tudo que é sem tem crescido muito, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, etc. A questão do sem açúcar eu acho importante, afinal de contas a gente tem um problema crescente de diabetes, a gente sabe que tem que reduzir mesmo o consumo de açúcar e de sódio também. Mas no glúten e na lactose eu não vejo tanto esse problema, então eu dou razão sim à colega aí, a Fabiana, que fez a pergunta. Certo. Rosiane? Eu acho que isso já foi respondido, acho que desde a pergunta da Fabiane, mas de novo, eu acho que nós temos hoje um excesso de opiniões que viram verdade, né? Então, isso é um pouco complicado, porque, como o Gustavo colocou, tudo que é 100 é melhor, né? Só que no final pode ser o que o Cabral coloca, um amontoado de gomas, né? Por exemplo, as pessoas que fazem as formulações em casa, elas não têm o controle que a indústria tem da quantidade de gomas que vai ser colocado, né? Então, isso começa a ter um certo descontrole por parte da população, inclusive na produção desses alimentos sem uma série de coisas, colocando outras para dar textura, para dar estrutura, que podem ter mais malefícios do que benefícios. Mas, de novo, eu acho que falta talvez aí uma comunicação da parte, né, de nós cientistas, de dar esclarecimentos em relação a isso, porque eu concordo com o Cabral, né? Uma boa alimentação é aquela que é equilibrada, né? Sem que a gente cometa desequilíbrio por nenhum dos lados. Obrigada, Rosiane. Bom, pessoal, a gente tem uma série ainda de perguntas que estão no chat, né? Que nós já passamos do horário, já são praticamente aí 15 minutos avançado. Então, eu queria agradecer a presença de todos que puderam estar presentes conosco no dia de hoje, agradecer especialmente os palestrantes por esse debate. Esse é um debate realmente, a sustentabilidade, o desafio da sustentabilidade com inovação para alimentar os mais de 800 milhões de pessoas que vivem na situação de insegurança alimentar, preservando, né, o meio ambiente, é realmente um tema que nos tocaria aí muitas horas de discussão. Mas eu agradeço a presença de todos no dia de hoje e informamos que as atividades do 7º Simpósio de Segurança Alimentar seguem amanhã, a partir das 16 horas, e esperamos contar com a presença de todos. Uma boa noite a todos e até amanhã. Muito obrigada pela participação. Boa noite, obrigado. Foi um prazer. Boa noite. Muito obrigado a todos. Obrigada. Prazer, muito obrigado aí pelo convite. Conte comigo. Eu respondi a pergunta, pelo menos deixei um número para a pessoa me ligar, para a Nila. É que a gente está com mais perguntas do que a gente consegue atender, assim, né? Eu tinha um monte aqui já. Assim eu tenho que fazer um reservado. Muito obrigada pela participação de todos, tá bem? A gente já passou. Muito obrigado, Hermínia, pelo convite, Rosiane, Gustavo. Obrigada. Prazer. Obrigada, Mirna. Obrigada. Um abração para vocês. Tchau. Pessoal, só entrando aqui no áudio para agradecer a todos vocês pela participação. Foram excelentes as palestras, acredito que o pessoal tenha adorado, tá? Uma ótima noite para vocês e muito obrigada. Obrigada, Roberto. Obrigado. Até mais. Tchau, boa noite.